meu povo? São, sei lá, 10 horas da noite, 9 e pouquinho, e esse é meu diário de escrita número 36, 7, 8, nunca sei. Mas são quase 10 horas da noite, por isso que esse vídeo tá um pouco mal iluminado, por isso porque eu tô com preguiça de iluminar ele decentemente. E eu tava indo dormir, estou de pijama, tô com meu pijama de lhamas, not my problema, não sei se dá pra ver. Enfim, eu tava indo dormir e aí bateu uma súbita inspiração de gravar um diário de escrita, né, gente? Diários de escrita são uma coisa que eu gosto muito de fazer e foi o que me fez voltar pro canal depois dessas férias e é sempre legal dividir esse processo com vocês. Meu cabelo tá muito sujo. Que nhaca. Por que eu decidi gravar um diário de escrita hoje? Porque hoje foi um bom dia. Hoje foi o dia que eu mais escrevi em, assim, muito tempo. Eu tenho escrito muito nesses últimos dias, nessa última semana, né? Especialmente desde a semana passada até essa semana. Então, esses últimos dias eu tenho escrito bastante, foram dias muito bons. Mas hoje, especialmente, foi um dia muito legal, assim. Eu passei de 2.000 palavras, que é uma coisa que eu raramente faço. E que eu não vinha fazendo desde que eu terminei O Som do Coração, que foi o último livro que eu escrevi inteiro, né? O último livro que eu terminei. Enfim, eu tô muito feliz por 2 motivos. Primeiro, porque eu tô escrevendo bastante, e isso é sempre um bom indicativo. E segundo, porque eu tô escrevendo muito numa história que estava até então abandonada. Eu não sei se eu cheguei a fazer um diário de escrita aqui falando sobre essa história. Eu comecei ela em fevereiro do ano passado, mais ou menos. A sigla dela é HGV, ou como eu gosto de chamar, pra quem não conhece o título, é o livro da Hannah. E ele é um Young Adult, New Adult, nunca sei exatamente, eu acho que é New Adult porque ela já tá na faculdade. Então é um livro bem diferente de tudo que eu tenho escrito nos últimos tempos, assim, né? Eu vim de escrever vários romances de época pra agora voltar pra um New Adult. E tá sendo muito legal porque quando eu comecei o livro da Hannah em 2017, eu tava muito animada com a história. Foi uma história que me bateu, assim, muito forte durante o carnaval e que eu fiquei muito animada pra escrever. E durante os primeiros meses, assim, que eu trabalhei nela, eu escrevi as primeiras páginas com uma certa velocidade, assim, tão rápido quanto eu conseguia. E eu tava muito animada, tava super divertido, e aí eu travei num determinado pedaço e nada me tirava dele. Eu consegui ainda escrever algumas páginas meio espaçadas, assim, ao longo do último ano. A última vez que eu cheguei a abrir ele tinha sido em julho, agora, desse ano. Eu fiz uma thread sobre ele no Twitter, daquelas de, tipo, né, fatos sobre a história que eu tô escrevendo. Eu acabei selecionando ele, fiquei animada. Abri, escrevi umas 2 páginas e travei de novo. E não tinha santo que me tirasse daquele momento de mega travada na história. Foi uma surpresa pra mim quando eu fiquei a fim de reabrir esse arquivo, porque eu estava empacada numa outra história que eu estou escrevendo, que é o livro da Madalena, que é um romance de época, que eu tenho apelidado carinhosamente de M4. Ele tava bem gostoso, eu tava bem animada com ele também, mas aí eu travei por N motivos, eu não tava muito satisfeita com o que eu tava fazendo. E resolvi abrir o Hannah meio que só pra ver o que tava rolando ali, né, o que eu tinha parado de escrever e tal. Foi uma surpresa muito boa quando eu abri esse livro e eu me reconectei com ele. Eu fiquei muito chocada de, tipo, ler e ter ideias e conseguir colocar essas ideias no papel e conseguir fazer isso vários dias seguidos, assim. E eu percebi que talvez o motivo pelo qual eu tivesse travada nessa história tenha a ver com a minha vida pessoal, porque 2017 foi um ano muito doido que envolveu muitas coisas pra mim de vida pessoal e de relacionamentos. E todas as pequenas coisas eu acho que acontecem na minha vida pessoal de alguma forma acarretam mudanças e transformações na maneira como eu escrevo. Eu tenho sempre essa sensação de que se eu tô escrevendo bem, então eu tô vivendo bem, né? Eu tô bem comigo mesma se a minha escrita tá fluindo legal. Então quando eu tô muito envolvida num projeto, apesar dele sugar muito da minha vida, muito de tudo, porque acho que demanda um certo nível de comprometimento da gente, um certo nível de comprometimento emocional, eu também tenho essa impressão de que eu consigo lidar com a vida melhor, né? Eu fico mais aberta, eu fico mais comunicativa, eu também fico um pouco mais introspectiva, porque tenho essa coisa, né, do que a história demanda de você e você precisa pensar muito, mas eu consigo me comunicar melhor, eu consigo me expressar melhor, eu consigo me sentir bem comigo mesma. De uma certa forma, tudo na minha vida gira em torno da minha relação com a escrita, né? Eu fico bem quando eu escrevo bem. E esses últimos tempos foram tempos de altos e baixos muito intensos. E é óbvio que estar escrevendo agora não me proibiu de ter dias ruins. Tive alguns momentos bem down nessa última semana. Mas estar voltando a escrever significa que eu tô retomando uma parte muito importante de mim mesma. E tá bem conectada com essa história em específico significa que eu tô talvez um pouco pronta agora pra resolver certos problemas que a história trata.
Porque como todos os meus livros YA, eles são de uma certa forma um pouco da minha relação com a minha vida. Enfim, né, Amor Plus Size foi muito isso. Antes dele, Toda Garota Quer, que foi o primeiro livro que eu escrevi ever, ele é 100% eu lidando com os meus próprios problemas. E eu acho que isso é uma constante que eu gosto muito com relação ao meu trabalho com literatura YA de uma maneira geral, assim. É eu falar sobre coisas que me incomodam no nível pessoal, desconstruir a minha própria cabeça através da literatura, e é isso que acaba tornando o livro atrativo para outros leitores, porque são problemas pelos quais eles passam também. E às vezes a maneira como eu encarei aquilo e trabalhei isso comigo mesma e através do livro acaba, enfim, ressoando com quem tá lendo. Pra mim isso foi muito significativo nessa obra, porque ele fala de coisas que foram problemas pra mim ao longo da vida, né, do início da vida adulta e também um pouquinho da adolescência, assim. Eu acho que, embora eu não tenha muito a ver com a Hannah em si, a gente tem várias diferenças e ela é talvez uma das personagens mais diferentes de mim, não tanto em personalidade, mas muito em gosto. Os problemas são bem semelhantes e é legal eu perceber essa linearidade, assim, no quanto eu consigo distanciar isso da minha história e o quanto eu consigo aproximar. E que foi a mesma coisa que eu fiz com Amor Plus Size, que foi o que me fez me apaixonar tanto por essa história. Colocar ali os meus problemas, eu colocar ali as minhas vontades e as minhas necessidades, despejar naquilo as coisas que eu precisava ler, que eu precisava ouvir, e através dessa história e facilitando a maneira como eu lidava comigo mesma. E Hannah tem feito exatamente isso por mim, assim. Ele tem uma temática, que eu não vou falar ainda o que é, mas ele tem uma temática bem específica. Enfim, e essa temática veio de novo de uma necessidade minha de falar sobre certos assuntos e me expressar através da literatura, através da ficção. E é muito legal perceber agora, com a história avançando, o que tava faltando nela. Tava faltando esse meu espaço de comprometimento pessoal mesmo, de tipo, conseguir lidar com isso no nível psicológico, conseguir lidar com isso, sabe, tipo, no nível pessoal mesmo. Tava faltando um envolvimento meu com a narrativa e tava faltando também o que agora é o que tá dando esse gostinho, que é o casal. A Hannah tem ali um casalzinho com o Victor, que é o meu protagonista do outro lado. E agora que eu consegui estabelecer eles muito bem estabelecidos, muito bem colocados na minha cabeça, e pra onde a gente tá indo, de que forma a gente vai chegar lá, tá ficando mais fácil, porque eles já estão conversando comigo e entre si com tanta força que quando eu não tô escrevendo eu continuo escutando aquilo, sabe? E é muito doido, porque quando eu tô muito envolvida numa história... Gente, sinto muito pelos cachorros, tá? Não tem nada que eu possa fazer sobre isso. Quando eu tô muito envolvida numa história, eu começo a, tipo, sentir falta real daquelas pessoas, sabe? A sentir falta daquela história. E quando eu não tô escrevendo, eu fico tipo, nossa, mas quando eu chegar em casa eu vou fazer tal e tal coisa, vai ser incrível, e essa cena vai ficar assim e tal. E aí eu chego em casa e, tipo, vou escrevendo ao longo do dia. Às vezes não tudo de uma vez, porque, por exemplo, hoje eu comecei a escrever, eram, sei lá, 6 horas da tarde, terminei agora umas 9. Às vezes eu abro de manhã e escrevo um pouquinho, vou escrevendo conforme vai dando durante o dia. Mas eu sinto essa vontade de estar sempre voltando pra aquilo, sabe? De arranjar tempo e de encaixar a escrita dentro da minha rotina, né? De outras coisas pra fazer. Enfim, eu tava com muita saudade de ter esse sentimento sobre alguma coisa, com muita saudade de gravar um vídeo no calor do momento, assim, de tipo, caraca, acabei de escrever uma cena maravilhosa. E embora a cena que eu tenha escrito, né, o capítulo que eu escrevi hoje, ele não seja assim tão, nossa, mega bombástico, ele foi uma coisa muito gostosa de escrever e que teve um avanço muito legal pra história. E eu queria trazer esse frescor, assim, essa vontade de animação pra dentro dos diários, que fazia tempo que eu não fazia. A última vez que eu tinha me sentido assim foi nas páginas, nos capítulos finais mesmo de Som do Coração, que foi uma experiência muito desgastante, né? Eu gravei um diário de escrita aqui na época falando sobre isso, foi uma experiência muito desgastante as páginas finais de Som do Coração, porque eu tava escrevendo de uma maneira muito intensa. E Hannah tá sendo diferente exatamente por isso, assim, porque ele tem essa intensidade e essa necessidade, mas ele não tem o mesmo peso que o Som do Coração, assim, porque ele é um livro bem mais leve, ele é divertido, ele é gostoso. E, enfim, ele exige menos psicologicamente de mim, mas nem por isso ele exige menos da Larissa escritora. Eu espero que vocês tenham gostado, eu fico por aqui hoje, se inscrevam aí, enfim, né, aquele like, aquelas coisas tudo que vocês já conhecem, né, gente, mesmo beabaca, eu não vou repetir. E a gente se vê no próximo vídeo que sai só Jesus sabe quando. Então, beijos e até mais.